Oi, gente, boa noite. Hoje eu vou falar sobre gravidez, basicamente. Vou falar sobre os hormônios da gravidez, como que funciona, como que vai ser, basicamente. Vocês vão ver que eu vou falar muito de estrogênio e progesterona, então não vai ser tão difícil assim, não. Vamos lá. Como que funciona, primeiramente, a gravidez, né? Como que a gravidez vai acontecer? Assim, o ovócito secundário, que é liberado, lembra, pelo folículo de Graafi, que é aquele folículo maduro? Então, ele vai ser liberado lá do ovário e as fibras da tuba uterina vai capturar esse ovócito secundário e vai ser levado, vai passar por toda a tuba uterina, né? Tem as fibras, aí tem a ampola e tem o istmo, né? Vai passar que vai chegar, vai levar até o útero. Se tiver um espermatozoide lá, aí a fecundação ocorre, né? E essa passagem ai, como que fala? Do ovócito secundário, ela vai acontecer por meio de contrações, tá? Contrações peristálticas e auxiliada pelos batimentos ciliares do útero que a gente tem. Aí o que acontece? A fertilização, ela geralmente vai acontecer na ampola uterina, tá? Então, a fertilização geralmente acontece na ampola da tuba uterina. Para fecundar o óvulo, o espermatozoide passa pelo processo de captação, que eu havia falado no outro vídeo, né, da fisiologia do sistema masculino. Relembrando que a capacitação aqui, o líquido seminal, né, ele contém algumas enzimas que inativam o espermatozoide. Então, quando o líquido, quando o sêmen, né, chega no trato feminino, deixa eu ver se é isso mesmo. Quando chega no trato feminino, quando chega no útero, essas substâncias que inibem, que inativam, né, o espermatozoide, elas são removidas, então o espermatozoide ele volta a ser ativado. Eu estava falando assim, é porque eu acabei de acordar, por isso que eu tô meio demorando a funcionar um pouco. Outra coisa que acontece é que acontece o enfraquecimento do acrossomo, né, que é aquela membrana que envolve a cabeça do espermatozoide. A cabeça do espermatozoide fica mais permeável ao cálcio, né? Então vai permitir com que ele se movimente mais rápido, que ele se torne mais ágil. E o espermatozoide ele fica pronto para liberar hialuronidase, que vai digerir o ácido hialurônico e as enzimas proteolíticas que vão degradar a zona pelúcida, né? As proteínas assim da zona pelúcida. Então, a maturação, como que acontece a gestação, né? Já falei. O ovócito secundário é liberado pelo folículo de Graafi do ovário, as fibras catam. Detalhe, se não me engano, as fibras elas não catam assim, que nem uma garra. Eu acho que elas se movimentam assim e acabam, catou assim, sabe? Jogando assim, ó. Eu acho que ela faz realmente contração de onda, tipo, ela vai puxando assim pra perto. Aí vai puxar, né? Vai trazer o ovócito secundário, né, para a tuba uterina, aí através das contrações peristálticas e dos cílios da tuba uterina, que é levado até o útero, se tiver um espermatozoide lá, ocorre a fecundação. Outra coisa, para fecundar o ovócito, para fecundar o óvulo, o espermatozoide ele precisa sofrer o processo de capacitação, que nem havia falado, e apenas um espermatozoide consegue penetrar, desencadeando então uma reação cortical, que essa reação cortical vai impedir que outros espermatozoides entrem dentro do óvulo.
Então, apenas um espermatozoide entra dentro do óvulo, acontece uma liberação, uma reação cortical, que libera substâncias que impedem com que outro espermatozoide entre dentro do óvulo, sabe? Aí a gente fala, então, depois que isso acontece, então ocorre a famosa formação do zigoto, que é quando a fusão dos prosnúcleos masculinos e femininos formando o zigoto, que é a célula inicial para formação do embrião para depois do feto. O que determina o sexo? O sexo ele vai ser determinado pelo espermatozoide, porque o óvulo ele sempre vai ter o cromossoma X, então o espermatozoide ele que vai fornecer o X ou o Y. Se for XY, masculino, se for XX, feminino. Então vamos entrar agora realmente na gestação. O que é a placenta? A placenta ela é aquela bolsa assim, né? Mas qual que é a função da placenta? A placenta, ela tem a função... Peraí, peço perdão, porque as vizinhas estão falando aqui, então pode atrapalhar um pouco. A placenta, vou tentar falar mais alto, ela permite a troca de gases, tá, de nutrientes e de resíduos do feto para a mãe. Então, eu vou explicar isso mais pra frente, mas resíduos do feto, como ácido úrico, como ureia, bilirrubina, que o feto vai produzir de ruim, né, de tóxico, ele vai ser eliminado pela mãe. Então vai passar, vai ser meio que jogado da placenta, aí vai passar pro portão umbilical e vai ser levado lá pra mãe, onde a mãe vai ou metabolizar nos rins ou metabolizar no fígado. Então, função da placenta permite a troca de gases, nutrientes e resíduos, sem que haja uma mistura direta do sangue da mãe com o sangue fetal. O cordão umbilical. O cordão umbilical, ele é como se fosse um roxinho assim. Aí vai ter os dois olhinhos assim, a boquinha assim. Por quê? Esses dois olhinhos vai ser as duas artérias. Duas artérias umbilicais que a gente vai ter. E o que é diferente pra gente que normalmente a artéria no nosso corpo vai distribuir sangue oxigenado, certo? Sangue arterial. No bebê, assim, é meio que contrário, porque essas duas artérias umbilicais, elas vão levar o sangue venoso do feto para a placenta. Porque é na placenta que vai acontecer, sabe? Peraí, gente. Me perdi. Então, essas duas artérias umbilicais, acho que eu tô falando delas, ela vai levar o sangue venoso do feto para a mãe por meio do cordão umbilical. E a gente tem a veia umbilical, que já vai levar o sangue oxigenado, rico em nutrientes, da placenta para o feto, sabe? Eu acho que eu falei errado. Eu tenho certeza que eu falei errado. Tô acordando ainda. O que acontece? A gente tem duas artérias umbilicais. Ela vai levar o sangue no nosso corpo normal, gente adulto. É as artérias que vão distribuir o sangue arterial para o nosso corpo, certo? No caso, as artérias umbilicais no feto, ela vai levar o sangue venoso do feto, vai tirar o sangue venoso do feto e vai levar para a placenta. E é na placenta que vai acontecer essa troca de oxigênio. A veia, ela já vai levar o sangue rico em oxigênio pro feto, sabe? No nosso corpo, a veia, ela puxa o sangue venoso, ela vai levar sangue venoso pro nosso coração, sabe? Eu acho que deu pra entender o que eu tô querendo dizer. É meio que o contrário, meio diferente do corpo adulto pro feto, entendeu? Então, as artérias umbilicais são duas artérias umbilicais e uma veia umbilical. O cordão umbilical, ele é envolto por uma geleia que a gente chama de geleia de Wharton, não sei, né? Wharton,
que é uma geleia, assim, que ela é fundamental, porque ela é feita de tecido conjuntivo, tá? E ela vai envolver justamente as artérias e os vasos, né? As artérias e as veias, porque quando o embrião se movimenta assim, né? Quando se dobra, se movimenta assim, pode acabar de comprimir os vasos. Então, essa geleia evita que haja um comprimento desses vasos em si. E a função do cordão umbilical é atuar como cabo da vida, né? Que a gente fala assim, porque é ele que vai permitir a troca de gases, a troca de resíduos, que vai acontecer na placenta. Acontece tudo na placenta e depois leva pro bebê, sabe? Então, o sangue pobre sai do bebê, é levado para a placenta, que é oxigenado, e volta pro bebê, sabe? Resíduos. Os resíduos tóxicos vão sair do bebê e vai para a mãe. É o cabo da vida mesmo. Vai acontecer na placenta, alguma parte, outra parte vai acontecer na mãe. Eu vou explicar melhor, né? Então, placenta vimos, cordão umbilical vimos, como que acontece a gestação. A gente viu a fecundação, né? A gente viu o que determina o sexo, a gente sabe também. E agora em relação os hormônios, assim, né? Na verdade, antes de eu falar sobre isso, eu queria explicar qual que é a relação da progesterona com o aborto. Eu vou falar mais da progesterona e do estrogênio aqui, a gente vai entrar na parte de hormônios, mas eu quero explicar o que acontece. A progesterona, ela é um hormônio muito importante pra gente, porque eu não sei se vocês lembram da fisiologia do sexo feminino, eu acho que eu não tenho aqui, não vou gravar. Ela mantém o ambiente, ela mantém o endométrio, ela mantém dentro do útero as paredes do endométrio ideais para que ocorra uma gestação. Outra coisa também é que a progesterona, ela evita que contrações precoces aconteçam. Então, gravem isso que eu tô falando, evita que contrações precoces acontecem e ela prepara um ambiente ideal dentro do endométrio lá do útero para gestação, para receber o bebê. Se você tem baixo nível de progesterona durante uma gestação, o que vai acontecer? Primeiro que o ambiente não vai ser preparado para receber uma gestação. Então, as chances de acontecer uma gestação lá é muito pouca. Segundo, caso haja uma gestação, uma fecundação, né? Uma gestação, mas é uma fecundação. Caso haja uma fecundação lá e comece a desenvolver um embrião, pode ter o risco de acontecer aborto. Por quê? Justamente pelo fato de que ela inibe as contrações precoces. Pouco estrogênio vai fazer com que as contrações aconteçam, o embrião se desprende da parede, o embrião se desprende da parede do útero e acontece o que? O aborto. Então, tanto que quando a gente faz uma fecundação in vitro, ou até mesmo uma fecundação, ou quando tem uma gestação normal assim, tem que sempre estar medindo o nível da progesterona, ou se não até mesmo tomar progesterona para que não aconteça esse aborto, sabe? Então é isso, a relação da progesterona com o aborto. Ainda sobre a placenta, a gente tem uma coisa, placenta prévia. A placenta prévia, ela é uma normalidade em que normalmente a placenta ela se forma afastada assim do colo uterino. A gente tem até uma região aqui, ó. Ela tem que se fixar no fundo uterino. A placenta prévia, ela não se fixa no fundo uterino, né? Ela não se fixa mais ou menos assim. Ela vai se fixar próximo ao colo do útero, lá embaixo. E qual que é o problema disso? É perigoso você ter uma relação sexual quando você tem uma placenta prévia assim. Porque assim, a penetração ou até mesmo as contrações que a gente tem com o orgasmo pode fazer com que pode acabar lesionando essa placenta, sabe? Aí acaba levando um sangramento intestinal, um sangramento vaginal intenso, você tem uma hemorragia. Além disso, que também a penetração pode causar lesionando também direto as regiões próximas ali do colo,
lesiona a vagina não, lesiona a placenta e tudo mais. Então, pacientes que têm placenta prévia, não é se recomendado durante o período de gestação ter uma relação sexual. Agora vamos entender, né, a permeabilidade placentária. A placenta, para justamente ela realizar essa troca de nutrientes, realizar essa troca de gasosa, eliminação de resíduos e tudo mais, ela precisa ser permeável, né? Então, a membrana placentária, ela precisa ter uma permeabilidade para passagem de substâncias. E nela a gente vai ter a difusão de oxigênio, ou seja, o oxigênio ele vai passar da mãe para o feto por difusão simples. A gente tem a difusão de dióxido de carbono, gás carbônico, né? Que passa o dióxido de carbono, gás carbônico, do feto para a mãe, também por difusão simples. E a difusão de nutrientes e quais nutrientes seriam esses? Glicose, aminoácidos, ácidos graxos também, sabe? E a excreção de resíduos, substâncias produzidas pelo metabolismo fetal. Como que eu falei, ureia, bilirrubina, eu acho que ácido úrico também. Eles vão passar do feto, que vai para a mãe, isso tudo eu acho que é por meio do cordão umbilical, tá? Onde a mãe elimina esses resíduos através da metabolização nos rins ou no fígado. Aí, quais são os hormônios? Ai, gente, peraí que eu esqueci de falar um negócio. É o que eu queria explicar essa parte melhor, só que eu me perdi. Olha só. É que eu acho que tava bem confuso assim na minha cabeça, então talvez estejam confusos para vocês. Não sei se vocês vão estar com a mesma dúvida que eu. Mas é o seguinte, ó, em relação à difusão do oxigênio o sangue materno. O oxigênio vai sair do sangue materno, vai passar para a placenta, e a placenta, que está ligada com o bebê através do cordão umbilical, vai levar esse sangue produzido pela mãe, esse oxigênio produzido pela mãe, até o feto. O dióxido de carbono vai ser o caminho contrário. Isso é feito através da veia, tá? A veia umbilical que faz isso. As artérias umbilicais vai tirar o dióxido de carbono do feto, é levado para a placenta, e passa para o sangue materno, onde vai ser eliminado pela mãe. Os nutrientes saem do sangue materno, passa para a placenta, que leva para o cordão umbilical através da veia, que chega no feto. Resíduos metabólicos saem do feto por meio do cordão umbilical, chega na placenta, passa para o sangue da mãe, que é eliminado nos rins e no fígado da mãe. É isso. Basicamente, que eu dei uma confusão na minha cabeça. Enfim, então tá. Em relação aos hormônios, tem o HCG, que também é chamado de gonadotropina cariônica humana. A gente também tem o HSG, tá? Não, HCS. Esse é o HCG, gonadotropina cariônica humana. Qual que é o importante dela? Ela vai manter o corpo lúteo ativo no primeiro trimestre até que acontece. Eu não sei se vocês lembram, mas lembra o corpo lúteo? É basicamente uma estrutura fundamental, porque a gente tem dois tipos de corpo lúteo, né? Tem o corpo lúteo gravídico e tem o corpo lúteo... Mas deixa eu pegar aqui. Olha, existe o corpo lúteo gravídico e menstrual, eu sempre confundo. Mas antes, quando acontece a ovulação, que é o rompimento do folículo de Graafi lá para a liberação do ovócito secundário, que forma o corpo lúteo lá. E esse corpo lúteo, ele é muito importante porque ele vai produzir progesterona. E a função da progesterona é o seguinte, como a gente tem dois tipos de corpo lúteo. A gente tem o menstrual, que se não há fecundação, ele vai se degenerar, e caso haja fecundação, ele vai se manter. E porque assim, esse corpo lúteo gravídico, ele foi o que eu falei, ele vai se manter porque para acontecer a gestação ainda, para se desenvolver bem, é preciso a produção de hormônios, como estrogênio e progesterona. Quem vai fazer a produção desses hormônios vai ser esse corpo lúteo gravídico no primeiro trimestre, até
até que a placenta se forme. Porque a partir do momento que a placenta se formou, quem vai ser responsabilizado por essa produção hormonal é justamente a placenta. Então, enquanto a placenta não se forma, quem vai fazer isso vai ser o corpo lúteo gravídico, né? E assim, o hormônio, esse HCG, a gonadotropina, acho que eu falei errado, gonadotropina cariônica humana, ela é importante porque ela vai manter, cadê? Ó, ela mantém um corpo lúteo ativo no primeiro semestre, então vai garantir a produção de progesterona e estrogênio, evitando que aconteça a menstruação. Por isso que quando você tá grávida, assim, a menstruação para de acontecer, sabe? E também por causa de outros processos, né? Aí tá, o HCG, já falei isso, você vai parar de menstruar porque vai estar alto nível de progesterona e estrogênio e por conta desse HCG. Ele vai servir como sinal de gravidez, então para você saber se você tá grávida ou não, você pode comprar lá na farmácia testes que envolvem o HCG. E o que acontece? Esse HCG ele é muito importante porque ele vai estimular as células de Leydig a produzir testosterona. E a testosterona ela é importante porque ela que vai diferenciar o sexo, né? Então, a progesterona, lembra que ela ajuda a ter o desenvolvimento dos testículos? Tá aí. E o estrogênio, então? Então, eu já falei da gonadotropina cariônica humana, o HCG. O estrogênio, no caso, a sua produção principal é na placenta também. Ele vai estimular o crescimento do útero e aumento das mamas, dos ductos mamários, do fluxo sanguíneo e do... Posso escrever uterino duas vezes, do fluxo sanguíneo uterino. Então, o estrogênio, basicamente, é para crescer as mamas assim, para preparar, né, para que ocorra a lactação, né, a produção de leite. A progesterona, ela é produzida principalmente pelo corpo lúteo, tá? Função foi que eu falei, inibir as contrações uterinas precoces, permitir que o ambiente dentro do endométrio, né, o endométrio se torne um ambiente ideal para acontecer essa gestação. Tudo mais. O HCS, ele é a somatomamotropina cariônica humana. Somatomotropina cariônica humana. Ela vai agir de forma semelhante ao hormônio do crescimento, GH, tá? Ela vai estimular a lipólise materna, então vai estimular a produção de gordura, então vai ter bastante ácido graxo sendo produzido no sangue da mãe, tá? Esse HCS, essa somamotropina cariônica, ela é muito importante porque ela vai estar relacionada com a diabetes gestacional. Se eu não me engano, a diabetes gestacional, ela pode acontecer, eu acho que por altos níveis de estrogênio. Eu não tenho certeza sobre isso, vou até pesquisar aqui antes de falar, mas essa HCS, por que acontece? Ela vai reduzir a sensibilidade materna à insulina. Então, a insulina, vamos dizer que não vai estar produzindo mais insulina tão bem quanto antes. O que vai acontecer? A glicose aumenta, e isso é importante para que haja... Porque a glicose ela vai servir como fonte de energia para o feto, né? Então, isso vamos dizer que é um mecanismo gestacional. Se for exagerado, aí sim, aí vai causar essa diabetes gestacional. É a progesterona em si, porque a progesterona ela pode inibir parcialmente a ação da insulina quando tá alto, mas o estrogênio também. Quando os estrogênios aumentam a produção, os estrogênios eles vão aumentar a produção de glicose hepática, então vai aumentar bastante. A progesterona diminui, contribui para a resistência da insulina, que ela vai inibir parcialmente a ação da insulina, e essa somatomotropina cariônica humana, ela reduz a sensibilidade à insulina também.
Lembrando que esse mecanismo é normal, só não é normal quando for exagerado, porque o feto ele precisa de energia, vai usar energia através da glicose. Então, esse mecanismo exagerado pode gerar diabetes gestacional. Então, eu falei em relação ao parto. Conforme a gestação avança, o miométrio, que é o músculo uterino, né? Ele vai começar a ter pequenas contrações, assim, porque ele vai estar se preparando mesmo para que quando a contração real acontecer, sabe? Então, conforme a gestação avança, o miométrio se torna mais sensível a estímulos hormonais, né? Para justamente quando a contração acontecer, ele se contrair bem mesmo. Ele vai preparar o útero para as contrações do parto. Fatores que vão aumentar a contração uterina: progesterona e estrogênio. A progesterona foi o que eu falei, né? Eu acredito que os níveis de progesterona devem cair, permitindo que a contração aconteça. A ocitocina, que é o hormônio que realiza realmente a contração do parto, aumenta. O estrogênio em si, o que eu tinha dito que era a função do estrogênio mesmo? Falei que o estrogênio, ele estimulava o crescimento do útero, né? Do útero, o aumento das mamas, dos ductos mamários e do fluxo sanguíneo. Peraí. Exatamente, a progesterona, ela cai. Então, quando a progesterona cai, permite que o endométrio fique mais excitável, né? Então, ele vai conseguir se contrair para expulsar o bebê. O estrogênio, ele aumenta durante a gestação, ele aumenta progressivamente, né? E no parto, ele estimula o crescimento do útero e do miométrio, preparando para a contração, foi o que a gente falou. E aumenta também o número de receptores de ocitocina, tá? Então, vou até anotar isso aqui. E a ocitocina é ela que realiza realmente as contrações uterinas. Outra coisa que a gente tem que os hormônios, os efeitos hormonais fetais, né? Os hormônios do feto, eles também vão influenciar nisso, porque olha só, o cortisol fetal, ele aumenta o estrogênio pela placenta, né? Então, lembrando que bastante estrogênio, mais ligações com receptores da ocitocina, então mais contração vai acontecer. Fatores mecânicos também acontecem, tá? A distensão da musculatura, do miométrio, a distensão ou do colo uterino também vão influenciar nesse processo de você liberar, lembrando que distensão é a mesma coisa que dilatação, né? Então, você vai estar dilatando o miométrio, né? A musculatura do útero, e você vai estar dilatando o colo uterino para permitir melhor a passagem do feto. Há uma observação que acontece. Tem o feedback positivo da ocitocina. O que acontece? As próprias contrações, as contrações do parto, vamos dizer que elas causam pressões em cima do colo do útero. Quando acontece pressão em cima do colo do útero, libera mais ocitocina. Então, vamos supor assim, houve a pressão, liberou ocitocina, mais ocitocina, e a ocitocina já estava funcionando. Então, se tem mais ocitocina, vai realizar mais contração, que vai fazer com que haja mais pressão sobre o colo do útero, vai liberar mais ocitocina, então mais pressão, mais ocitocina, sabe? E até uma hora que o bebê vai sair cuspido, né? Alguns saem cuspido. Então, é assim que funciona, basicamente. Então, que vai favorecer o estrogênio, progesterona, fatores mecânicos, efeitos hormonais fetais também, o feedback positivo da ocitocina. Em relação à lactação, quem vai produzir leite é a prolactina. Mas a ejeção do leite mesmo, quem faz não é a prolactina, é a ocitocina também, que vai realizar lá a contração lá dos ductos lá para sair o leite, né? Aqui, ó. Lactação é produzida pelo hormônio prolactina. No processo de ejeção do leite não depende da prolactina e sim da ocitocina para contração. E esse sistema quando você tem esse sistema de prolactina e ocitocina, ele é importante porque ele pode ser inibido
quando tem estresse, quando tem medo, quando tem fadiga da mãe. Então, por isso, muitas mães, elas podem até produzir leite, mas o problema vai ser na hora de injetar leite, ela não vai conseguir devido a esses fatores externos. Outra coisa em relação à prolactina é que o hipotálamo vai secretar dopamina, e essa dopamina é um hormônio que inibe a prolactina. Então, quando tem altos níveis de prolactina, o hipotálamo vai secretar dopamina para diminuir essa produção de leite. E uma observação é que durante a amamentação intensa, a prolactina, ela inibe o eixo hipotálamo hipófise ovário. Ou seja, durante a amamentação intensa, a pessoa, a mãe lá, ela não vai menstruar. Por isso que você fica alguns períodos sem menstruar. E isso é normal, tá, gente? É um mecanismo natural também. Isso a gente chama de amenorreia lactacional, que é a amamentação intensa inibe o eixo hipotálamo hipófise ovário. Uma outra coisa que acontece, lembra que eu falei em relação à dopamina? A sucção do bebê, então você tem muita produção de leite, foi liberada a dopamina, a própria sucção do bebê vai fazer com que essa dopamina se inibe e a prolactina volte a atuar lá para gerar mais leite, para produção de mais leite. E o desenvolvimento das mamas é por meio do estrogênio, né? Que o estrogênio, ele vai estimular o crescimento dos ductos mamários, e a progesterona também é importante, porque ela vai desenvolver o sistema lóbulo alveolar, que é esse sistema que é onde o leite produzido vai sair, sabe? E gestação, lactação e fecundação é isso. Espero ter ajudado. Qualquer coisa, só deixar nos comentários aí que eu tento ajudar a responder. E é isso, beijos!